Olá, queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aqui pela página do Facebook da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Mauá. Vocês têm percebido hoje aqui que nós estamos aqui com um pouquinho de instabilidade na nossa internet, mas vamos continuar aqui pregando a palavra. Se por algum acaso, meu querido amigo, querida amiga, a internet cair novamente, então nós vamos depois gravar este sermão e vamos disponibilizar na página da igreja para que você possa acompanhar também, tá bom? Mas vamos nos acompanhando aqui enquanto Deus nos permite que esse sinal chegue aí até a sua casa também. E olha, eu quero aproveitar esse momento aqui para dizer para você que vai aparecer na tela aí agora, para você, um link e um QR Code também para pedidos de oração. Além da página do Facebook, você pode expor aí o seu pedido, o seu agradecimento. Você também pode, através destes códigos aí, através desse link, desse QR Code, você pode também ter acesso direto ao pastor Wilson. E aí, então, você pode enviar mensagens, pedindo conselhos, pedindo orientação, e nós estaremos entrando em contato com você para que o nosso contato seja mais próximo, mais eficaz também, e você seja atendido nas suas necessidades espirituais. E como já foi falado aqui, hoje nós estamos dando abertura a mais uma minissérie de 3 capítulos falando sobre os atributos de Deus. E hoje eu vou começar com esse primeiro tema e no culto de amanhã você vai ter também um segundo atributo de Deus sendo trabalhado. Na quarta-feira também o terceiro atributo de Deus sendo trabalhado. E você não pode perder estes cultos. Com certeza você será ricamente abençoado por Deus e alimentado espiritualmente também. E quando nós falamos, queridos, de atributos de Deus, logo vem 2 perguntas que podem surgir na mente. Primeiro, o que são atributos de Deus? E a segunda pergunta seria, quais são os atributos de Deus? Bem, definindo a primeira pergunta aqui, os atributos de Deus são características da divindade que se fazem se conhecer ao ser humano através da palavra de Deus. Então é a forma que Deus tem de se revelar através da sua palavra para mostrar quem Ele é. A isso nós chamamos de atributos de Deus. E quais são esses atributos de Deus? Quando então nós já tendo definido que atributos são características de Deus, quando vamos para a Bíblia, nós encontramos esses atributos de Deus divididos em 2 classes, ou 2 categorias. A primeira categoria nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. A segunda característica, ou segundo grupo de atributos, são chamados de atributos não comunicáveis. O que seriam, então, atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis? Atributos comunicáveis de Deus são todas aquelas características dele que ele comunica ao ser humano, que ele compartilha com o ser humano. Por exemplo, o amor, a misericórdia, a justiça, o perdão. Então são atributos da divindade que são comunicados à humanidade que foi planejada para refletir a imagem e semelhança de Deus. Mas há atributos na natureza da divindade que são incomunicáveis, queridos. Que o ser humano não desfruta desses atributos. E quais seriam eles? A eternidade de Deus, a infinidade de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. E nestes dias, nesta minissérie, nós estudaremos 3 atributos de Deus. A sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Quando nós vamos aqui tentar entender um pouco desses termos, o que significa onipotência, onipresença e onisciência, logo nós vamos ali à língua, por exemplo, latina, que é da onde origina o termo daquilo que eu vou tratar hoje, que é o termo da onipotência de Deus. E quando você vai para o latim, você vai ver o seguinte, que onipotência é a união de 2 palavras, omni e potens. Omni quer dizer todo, e potens quer dizer poderoso. Então, essa é uma descrição linguística da palavra onipotente, mas quando isso se refere a Deus, isso significa que Deus pode todas as coisas, que não há limites para este Deus. Contudo, já deve uma pergunta surgir na sua mente aí, mas se Deus pode todas as coisas, então quer dizer que Deus pode pecar? Quer dizer que Deus pode ser mau? Não, queridos, veja. Quando a Bíblia trata dos atributos de Deus, ela se refere a esses atributos de Deus no sentido daquilo que Ele já se revelou
no sentido daquilo que ele já estipulou ser sobre ele. Então, logo, embora Deus seja todo-poderoso, a Bíblia diz que ele não pode mentir, ele não pode morrer, ele não pode deixar de existir, entende? Ou seja, Deus na sua onipotência, ele pode tudo aquilo que está de acordo com o seu caráter divino, com a sua justiça e com o seu amor, revelado através da sua palavra para o conhecimento do ser humano. E nesta manhã, eu quero que você acompanhe comigo nas Escrituras algumas características desse atributo de Deus chamado de onipotência. Por que Deus é chamado de onipotente, o Todo-Poderoso? E que não há ninguém igual a Ele, há nada que se assemelhe a Ele. A primeira característica está lá no livro de Jeremias, no capítulo 32 e versículo 17, e diz assim: Ah, Senhor Deus, é Tu que fizeste os céus e a terra com Teu grande poder, e com Teu braço estendido, e não há nada que seja demasiadamente difícil. Queridos, veja aqui comigo, a primeira característica de Deus, para Ele ser onipotente, ou a primeira característica de um ser que pode todas as coisas, é que Ele é criador. E quando você volta para as origens de todas as coisas, principalmente ali em Gênesis, que é o livro das origens, a Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criar ali vem do hebraico bará. E o verbo bará em hebraico, ele é atribuído apenas à divindade, somente a Deus. E isso é um grande indicativo desta onipotência de Deus. Ou seja, a criação que só Deus pode realizar. E ele sendo então aqui o criador de todas as coisas, Jeremias fica assim impressionado, e nesta oração, que é um pedido de cumprimento de profecia, nesta oração, Jeremias exalta Deus como criador. O que estava acontecendo era o seguinte: naqueles dias, Israel estava sendo ali atacado pela Síria, naquele momento. E então, o profeta, aliás, por Babilônia, naquele momento. Então o profeta Jeremias, ele tem diante de si a revelação de que Babilônia vai chegar, vai capturar o povo de Deus, vai levá-lo para o cativeiro 70 anos. Mas Deus dá uma mensagem. No 8º ano de Nabucodonosor, Deus dá uma mensagem para o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias é aquele profeta que no período do exílio profetizou de dentro de Jerusalém, não foi para a Babilônia. E então Deus diz para ele: Jeremias, você vai fazer o seguinte, você vai em Anatote e você vai comprar um campo em Anatote. Ora, mas o que significa isso? Por que comprar um campo em Anatote bem no período em que o povo está sendo levado para o exílio da Babilônia? E o próprio capítulo, se você ler, você vai ver que Deus vai se revelando ali, mostrando então para o profeta Jeremias o seguinte: olha, quando você comprar o campo de Anatote, você vai estar ensinando uma lição para o povo. Que embora o povo esteja indo para o cativeiro, esteja ainda no 8º ano do seu cativeiro, saiba de uma coisa, que eu vou tirá-los de lá com mão poderosa. E quando eu tirar, depois que completar os 70 anos, eu vou tirá-los de lá. E vocês voltarão para essa terra, e vocês poderão novamente comprar seus terrenos, comprar suas casas, e estabelecer sua moradia na terra prometida. Ou seja, Jeremias então agora volta para Deus, pedindo: Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que fez todas essas coisas, por favor, cumpra essa promessa e livra-nos do cativeiro. E a promessa se cumpriu, 70 anos venceram, o povo voltou para Jerusalém e pôde então reconstruir a cidade, o templo, comprar os seus terrenos. E quando essa promessa é cumprida na vida do povo de Israel, ou melhor, quando essa promessa ela é profetizada na vida do povo de Israel, Jeremias volta-se e ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Então o Senhor pode cumprir isso. Sabe o que isso significa? Que o Deus que criou o mundo lá no livro de Gênesis, os céus, a terra e tudo que nele contém, era o Deus que iria recriar a nação de Israel após o exílio da Babilônia. Porque Deus é poderoso, Deus é o Todo-Poderoso, e desse Deus onipotente, Ele permite em algum momento que o seu povo sofra e vá para o exílio, mas depois Ele restaura o seu povo, dando condições de continuar vivendo aqui e se preparando para a eternidade. Mas não é apenas a capacidade de criar do nada que faz de Deus um Deus onipotente. A segunda característica desse Deus onipotente é que Ele é um Deus que é todo-poderoso para salvar.
salvar o ser humano das situações mais impossíveis de salvação que poderia existir. E a mais impossível salvação para o ser humano é a salvação do pecado. E aquilo que o ser humano não pode fazer, Deus pode fazer. Eu quero ler com você aquilo que está em Mateus capítulo 19, verso 26. Acompanhe esse texto que vai ser colocado aí na sua tela. Mateus 19, 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Os discípulos estavam numa discussão aqui com Jesus Cristo sobre como o ser humano pode ser salvo. Essa cena vem logo depois da experiência do jovem rico. E então os discípulos começam a perguntar: mas Senhor, se um rico, se é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, então quem pode se salvar? E aí então Jesus responde dessa maneira, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Sabe o que Jesus nos ensina aqui, queridos? Que a capacidade da salvação não reside em você e em mim. A capacidade da salvação está em Deus. Não há dinheiro, não há riqueza nesse mundo que possa comprar a sua salvação. Não há esforço humano, dedicação e disciplina que possa comprar a sua salvação. A sua salvação foi comprada por aquele que é santo, por aquele que é imaculado, por aquele que é eterno. Aquele que é o Filho de Deus, o Santo de Deus, Jesus Cristo. É Ele o único que pode trazer salvação. Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 4, verso 12, ele diz: porque não há salvação por nenhum outro, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que o ser humano seja salvo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, queridos. E só Jesus pode salvar você e a mim, sabe por quê? Porque só Ele derramou o seu sangue por você e por mim. Porque só Ele, sendo onipotente, Ele abriu mão de todo o seu poder para se tornar um ser humano e morrer na cruz no seu lugar e no meu lugar. Nunca deixou de ser Deus, nunca deixou seus atributos, mas abriu mão de usá-lo em benefício próprio, para que através do seu sangue, você e eu pudéssemos então desfrutar da salvação. Por isso que Deus é onipotente, porque Ele é poderoso para criar do nada, e porque Ele é poderoso para te salvar daquilo que você não pode ser salvo sozinho, nem pelo dinheiro, nem pelo esforço humano, que é a salvação do pecado. Mas há uma terceira característica de Deus também, dentro dessa característica maior, chamada de onipotência. Uma característica que torna esse Deus, o Deus onipotente, é que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Veja comigo esse texto, que está em Lucas capítulo 1, verso 37. Diz assim: porque para Deus nada será impossível. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que esse capítulo está no contexto do nascimento de João Batista e de Jesus, filhos, respectivamente, de Isabel e de Maria. Era impossível ao ser humano conceber esses dois seres, chamados João Batista e Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, Isabel era estéril. Segundo, Maria era virgem. E vocês sabem, queridos, como é quase impossível uma mulher estéril poder engravidar e ter um filho. E se é quase impossível uma mulher estéril engravidar e ter um filho, que dirá uma mulher virgem ter um filho? Só que nesse capítulo se cumpre essas duas realizações, sabe por quê? Porque o Deus onipotente prometeu. Ele visitou Isabel e Zacarias e disse: olha, você ficará grávida. Você é estéril, mas você ficará grávida. Porque eu criei você, eu dei vida e eu posso tornar a mulher estéril mãe de filhos. Você pode ser mãe, você pode ter filho. E eu também posso fazer, Maria, de você uma mulher virgem, conceber pelo poder do Espírito Santo o Filho de Deus. Que coisa extraordinária, queridos. Agora olha aqui para mim. Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que está enfrentando causas impossíveis na sua vida. Momentos difíceis, talvez, no seu relacionamento, e não está encontrando saída para solucionar o problema do seu casamento. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja com um filho à beira da morte. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja com alguém internado num hospital de campanha
por conta do coronavírus e que está ali vivendo no vale da sombra e da morte. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus fez uma mulher estéril ter filho e uma virgem engravidar pelo poder do Espírito Santo, pergunta a você, o que é impossível para esse Deus? Será que há alguma coisa que esse Deus não possa fazer? Então o seu papel e o meu papel é ir a esse Deus e pedir, e clamar por Ele, e dizer, Senhor, salva-me, Senhor, socorre-nos, Senhor, ajuda-nos. Mas sabe, eu também preciso ser verdadeiro com você. É possível que você esteja aí clamando e orando por alguém da sua família que esteja doente. E pode ser que mesmo depois de muita oração, essa pessoa venha a falecer, a descansar. E você se pergunta assim, mas pastor, cadê aquele Deus onipotente que o Senhor pregou? Cadê aquele Deus que fez uma mulher estéril ter filhos, que fez uma virgem conceber pelo poder do Espírito Santo? Cadê Ele que não livrou meu pai, minha mãe, meu filho, minha irmã da morte? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Que ainda que esse Deus onipotente não livre essa pessoa de uma possível morte aqui, esse Deus é poderoso para fazer aquilo que ninguém, nenhum médico, nenhum cientista é capaz de fazer. Deus é capaz de, no dia da volta de Cristo, chegar a essa sepultura e pelo seu poder, da palavra que sai da boca dele, abrir essa sepultura e tirar essa pessoa muito melhor do que quando você colocou ela lá dentro e devolver ela para você viver a eternidade com ela. Então saiba disso, aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Mas pastor, o que eu posso esperar que Deus cumpra? Que tipo de promessa eu posso, assim, me apoiar? Em que tipo de promessa eu posso me apoiar na certeza de que Deus vai cumprir? Primeiro, o que Deus prometeu, Ele vai estar presente com você. Lembra lá de Mateus 28, versos 18 a 20? Principalmente o verso 20. O que Ele diz lá? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então pode pedir para Deus a sua presença, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Outra coisa que você pode ter certeza é da manifestação do amor de Deus por você. Ele prometeu que vai te amar sempre, e você pode se apoiar nisso. Pode confiar no seu perdão, porque se você for a Ele em arrependimento, Ele vai te perdoar. Ele prometeu que vai te salvar, queridos. Então é só você se entregar a Ele, e você vai ver essa promessa se cumprindo também na sua vida. Ele prometeu a segurança dEle, e essa segurança não é que você não será roubado, não é que você não será atingido por algum mal desse mundo, não. A segurança dEle é contra Satanás, que tenta te levar à perdição, e enquanto você permanecer em Cristo, você estará debaixo das asas do Onipotente, e Satanás não terá poder e domínio sobre a sua vida, porque o Deus Onipotente, Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. Quarta característica deste Deus todo onipotente, Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele planejou. Veja comigo esse texto de Isaías, capítulo 24, capítulo 14, verso 24, diz assim: o Senhor dos exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O contexto aqui é o seguinte: o império da Assíria estava ali sitiando a Judéia e pronto para invadir Jerusalém. E o imperador Senaqueribe ali, ele tinha uma ideia que todos os imperadores dos mundos, dos grandes impérios ou países antigos, eles tinham em mente de que eles dominariam o planeta, de que eles dominariam o mundo e que o reino deles seria um reino eterno. Essa é uma característica no pensamento de todo imperador antigo. Achavam que iriam durar para sempre. E então Deus, Ele aparece agora e Ele diz o seguinte: assim como aquilo que eu pensei, aquilo que eu planejei, isso vai acontecer. Isso só pode acontecer e ser efetuado por alguém que é onipotente. Veja, você tem planos para a sua vida, não tem? Eu também tenho planos para a minha. Mas tudo aquilo que a gente planeja, acontece? Tudo aquilo que a gente planeja, acontece do jeito que nós planejamos? É óbvio que não. Tem coisas que não acontecem. Mas Deus, tudo que Ele planejou, acontece conforme os seus propósitos. Isso você não precisa ter dúvidas. Deus, Ele mostrou o seguinte para Senaqueribe:
Eu sou o Deus que coloca reis, coloca imperadores nos seus tronos, mas eu também tenho poder para tirar no tempo determinado do meu plano. E a gente vê isso ao longo da história, nós já vimos e continuamos vendo. Deus estabelecendo reis e Deus removendo reis ali. O que Deus planejou aqui? Apenas que a Síria subisse ao poder e depois então deixasse de dominar? Não. Deus planejou a salvação do seu povo. Só que o seu povo se rebelou contra ele. Deus tinha bênçãos extraordinárias reservadas para Israel por volta do 7º século antes de Cristo, do 6º século antes de Cristo, como ele sempre teve em toda a história do seu povo. Mas o povo pecou contra Deus. O povo se afastou de Deus, o povo adorou Baal, adorou outros ídolos. E aí, queridos, Deus queria trazer o seu povo de volta. E muitas vezes, quando Deus não traz o seu povo de volta por um apelo de amor, Ele permite muitas vezes, e permitiu que nações inimigas invadissem a cidade santa, invadissem ali Jerusalém, invadissem ali aquela área, a área da terra prometida do povo de Deus. Ele permitiu que nações inimigas invadissem. E com a sua crueldade, com a crueldade daqueles imperadores, daqueles exércitos, Deus trouxe juízos sobre a nação, mas não com o intuito de destruir o seu povo. Sabe qual era o intuito de Deus? O intuito de Deus é que o povo caísse em si, visse a situação de pecado que eles estavam vivendo e voltasse então para Deus. Então, quando Deus permitiu que o seu povo fosse para o Egito, dominado pela Síria, dominado pela Babilônia, pelos medos e persas, pelos gregos e pelo Império Romano, Deus estava dando um chamado de arrependimento ao seu povo. E aquilo que estava no seu plano foi sendo então executado, porque Ele é todo poderoso, Ele colocou impérios e imperadores, para que de alguma forma pudesse despertar o seu povo para voltar-se para Ele. Não acredito que Deus cria o mal, não acredito que Deus lança o mal sobre o seu povo, mas acredito que Deus permite muitas vezes que o mal venha, para que o seu povo se desperte, acorde, volte-se para Deus e saia de uma vida de pecado que podem conduzi-los à perdição. Então tenha certeza disso, que tudo aquilo que Deus planejou, Ele vai cumprir. Será que Deus tem planos para a sua vida? Será que Deus tem planos para a minha vida? Com certeza que tem. Se você vai ao Salmo 139, você vai perceber ali que Deus conhece você, que Deus está presente na sua vida e que Deus é todo poderoso para agir na sua vida. Ali o salmista Davi diz que Deus escreveu todos os seus dias no livro dele. E eu aconselho você a ler o Salmo 139, sabe por quê? Porque o Salmo 139 fala dos 3 atributos que nós vamos tratar nessa série. Fala da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. E sabe, queridos, ali é descrito que Deus tem planos para você. Deus pensa em você individualmente. Nós estamos vivendo aqui agora no contexto, né, do dia dos namorados. E pode ser que para alguém que esteja assistindo, talvez o maior desejo do seu coração é ter alguém com quem pudesse namorar, compartilhar a vida, se casar e se preparar para o céu. Saiba de uma coisa, não há impossíveis para Deus. E se for plano de Deus que você tenha um bom relacionamento, Deus pode prover para você um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Se tudo isso for útil e necessário e não for prejudicar na sua salvação, pode ter certeza que Ele vai conceder. Mas, queridos, o último item que eu quero compartilhar com vocês, ou a última característica deste atributo maior, dessa característica maior, chamada de onipotência de Deus, é a capacidade que Deus tem para dar vitórias ao seu povo. Leia comigo Romanos 8, verso 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto ele é escrito num contexto de tribulação. Paulo está dizendo aqui, queridos, que não há nada que possa levar o ser humano à perdição. Não há tribulação, não há sofrimento, não há perseguição. Sabe por quê? Porque antes, no capítulo 8 aqui do livro de Romanos, ele mostra para nós algumas coisas. Ele nos dá algumas certezas. Primeiro, que Deus está ao nosso lado.
Segundo, que nós somos vistos por Deus como filhos de Deus e Ele como nosso Pai. Terceiro, Ele nos dá o seu Espírito, você vai ver ali a partir do verso 26. E tudo isso Ele faz para a nossa salvação. Só que enquanto corremos aqui e batalhamos pela nossa salvação, nós passamos por tribulações, por perseguições, por sofrimentos, por humilhação, por dor, por rejeição, por perdas materiais, muitas vezes, queridos. Mas em todas essas coisas, você tem à sua disposição aquele que é onipotente, queridos. E porque Ele é onipotente, Ele é capaz de te dar vitória sobre os momentos mais difíceis. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, se o Todo-Poderoso é por nós, queridos, quem será contra nós? Se Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente é por você, quem será contra você? E tendo em vista que esse Deus é onipotente, eu quero terminar a mensagem dessa manhã fazendo um apelo para você. Se Deus é poderoso para criar, se Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu, se Deus é poderoso para salvar, se Deus é poderoso para cumprir o que Ele planejou, se Deus é poderoso para dar vitórias para vocês no momento mais difícil da sua vida e da minha vida, que respostas nós deveríamos dar a esse Deus, nessa manhã, a esse Deus onipotente? E a resposta é a seguinte: Senhor, eu creio, eu tenho fé que o Senhor é onipotente, e eu quero te obedecer. Sabe, você vai ouvir uma música agora que o Júnior vai cantar. E essa música é um chamado de Deus para você. E esse Deus onipotente que cria, que salva, que promete, cumpre, que planeja e executa, esse Deus que dá vitória para o seu povo, é um Deus que tem um chamado para você. E Ele está te chamando para a obediência. E Ele está te chamando para exercer fé. E eu quero perguntar para você, você vai crer nesse Deus Todo-Poderoso? Você vai obedecer esse Deus Todo-Poderoso e lançar sobre Ele todas as suas causas mais impossíveis? Se você fizer isso, o Deus Onipotente pode realizar qualquer coisa na sua vida que esteja de acordo com o plano eterno dEle para a sua salvação. Então, enquanto o Júnior canta agora, eu peço a você que interaja conosco aí pela nossa página e responda esse apelo dizendo: eu creio, eu aceito, eu decido obedecer ao Senhor. Coloque aí, interaja conosco e aceite a salvação desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Onipotente na sua vida também. Amém? Sei que muitas coisas estão passando por sua mente e que está lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Ele quer fazer você pensar que desta vez não há mais volta e que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai. Não escute essa voz, não recuse o perdão que Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Sei que é difícil tomar agora a decisão,
mas isso é preciso. Se quiser um novo coração, venha logo confessar seus temores a Jesus, e Ele limpará de todo mal o seu viver. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está, e estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. Se levante e venha ao encontro do Senhor. Esqueça o passado, Cristo oferece seu amor. Não resista mais, Ele esperando está, e estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. Amém. Muito obrigado, Júnior, por essa linda música. Se entregue a Jesus, responda esse chamar dele, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui pela internet. Você tem alguma causa impossível na sua vida nesse momento? Eu quero orar por essa causa. Se você quiser colocar aí a causa pela qual você precisa que a gente ore, coloque aí também nos nossos comentários e nós vamos orar. Os anciãos dessa igreja vão orar por essa causa e clamar ao Deus onipotente. Confia que aquilo que é impossível para você e para mim é possível para Deus. Vamos orar? Vamos colocar essas causas nas mãos do nosso Senhor? Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus onipotente. Pai querido, Criador dos céus e da terra, nosso Deus mantenedor, nosso Deus salvador, como nós estamos felizes nessa manhã, Pai, por saber que não estamos sozinhos em meio ao caos desse mundo nesse momento, Pai, porque nós temos à nossa disposição o Deus onipotente, o Deus que cria, o Deus que salva, o Deus que promete e cumpre, o Deus que planeja e executa, o Deus que nos dá vitórias nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Deus das causas impossíveis. Aquilo que é impossível ao homem é possível para o Senhor, e nós louvamos o Senhor nesse momento, Pai, e colocamos diante do Senhor as causas da nossa vida. Nós temos causas existenciais, nós temos causas espirituais que muitas vezes não conseguimos resolver, Senhor, e queremos colocar nas suas mãos. E pedimos que o Senhor resolva as causas da nossa família, as causas da nossa saúde, mas principalmente, Pai, as causas que nos impedem da salvação. Tire essas causas, tire, Pai, essas barreiras, livra-nos desses pecados, Pai, traz perdão e traz salvação nas suas asas, para que pelo seu poder o Senhor possa nos dar acesso ao céu, porque pelo nosso poder nós jamais conseguiremos a vida eterna, Pai, mas nos lançamos nas mãos, nos braços do Pai eterno e todo-poderoso, e que o Senhor possa realizar, Senhor, na nossa vida os seus planos, e cumprir na nossa vida as suas promessas, principalmente, Senhor,
a promessa da salvação eterna. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.